Olá pessoal, aqui é o professor Ebert para mais uma aula de História do Brasil e hoje especificamente iremos falar da administração colonial brasileira, pessoal. Um conteúdo muito importante sobre nossa história brasileira, já que é o início de tudo, literalmente é um momento em que vamos organizar o Brasil em faixas de terras chamadas de capitanias hereditárias. De acordo com as nossas literaturas históricas, nós temos aí 15 faixas de terras que foram chamadas de capitanias hereditárias. Dá uma olhada aí no nosso conteúdo. Esse conteúdo ele especificamente trata de um momento em que a coroa portuguesa tentou de maneira direta administrar, nosso território, que era um território litorâneo. Vamos analisar aí o nosso mapa. O nosso mapa ele está aí representado através dessas capitanias e essa parte litorânea que era o Brasil, a outra parte era da Espanha. Analisando assim, podemos dizer que todas essas faixas tiveram o seu capitão donatário, o dono daquela terra, foi cedida para esse capitão donatário. Esse capitão donatário, ele tinha o poder administrativo desta faixa de terra. Essa tentativa de organização era justamente para tentar cuidar das terras, mas também progredir economicamente o nosso território. Claro, com muita dificuldade, já que não tiveram nenhum tipo de investimento. Duas foram as mais favoráveis à produtividade e ao possível desenvolvimento, que foi nada mais, nada menos, e conhecemos como a capitania de Pernambuco e a de São Vicente. Analisando aí esse outro mapa, nós temos aí condições dele relacionado à divisão mundial dos territórios. Observe que de laranja está o território da Espanha e de verde está o território de Portugal. Aí você me pergunta, professor, mas todo este território? Sim, esses territórios foram colônias de Portugal e colônias da Espanha. E estamos aí fixando na história do Brasil. Então, olha esse mapinha aí da história do Brasil e observe novamente que é simplesmente uma faixa do litoral brasileiro. Continuando aí, dá uma olhada em nosso material. Nós temos dois tipos de carta, que vão dar possibilidade administrativa para estes capitães donatários. Estes capitães donatários, pessoal, eles vinham geralmente da nobreza, provavelmente uma baixa nobreza, uma nobreza que não tem aí tanto poder econômico e que necessitava de terra. Então, essa necessidade de terra era também para justificar o seu poder. Logicamente, essas capitanias serviriam de acordo com o pacto colonial, aquele acordo entre a colônia e a metrópole, que no caso seria a nossa metrópole Portugal. Vamos ler aí nosso material. Carta de doação. Oficializava a concessão ao donatário, estabelecia os limites territoriais. Pessoal, estabelecer limites territoriais, organizando aí as faixas de terras. E a carta foral estabelecia os direitos e deveres do capitão donatário. Observe bem que também existia direitos e deveres que foram dados a esse capitão donatário. Outros pontos aí no nosso material. Principais motivos do fracasso do sistema de capitanias hereditárias. As capitanias, elas não tiveram grande progresso por conta de várias situações. Então, delimitamos algumas situações, pessoal. Vamos lá. Falta de recurso ou de interesses de alguns donatários. Esses recursos e esses interesses, pessoal, era justamente porque a terra que ele estava em suas mãos, ela não provinha o que ele queria. Ela não dava aquilo que era necessário, literalmente. E falta de investimento da metrópole. A metrópole não estava interessada em dar nenhum tipo de apoio. Geralmente quem estava dando esse apoio eram os burgueses da época. Outro ponto, excessiva descentralização ou autoritarismo dos donatários. Eles também não tiveram um bom contato com os moradores da região. Os constantes ataques indígenas às vilas. As vilas também foram atacadas, pessoal. Atacadas porque era uma localidade que era dos índios.
Como é que você chega, domina aquela região e não pede para o dono para entrar em sua casa? É muito difícil, não dá, é impossível. Eles irão revidar de alguma forma, ou com ataques, ou com roubos, ou até mesmo tentando se infiltrar naquela sociedade ali, perguntando por que eles estão ali. Então isso tudo foi minando, diminuindo, acabando com as forças dessas capitanias hereditárias. Outro ponto aí do nosso material, a enorme distância entre colônia e metrópole. Isso é lógico, pessoal. A metrópole era além-mar, era do outro lado do mar. Então vamos dizer que o continente europeu, aquele período, século XVI, século XVII, era muito distante. As embarcações demoravam muito chegar em nosso território. Então isso também dificultava muito a administração portuguesa local. Dificultava organizar os primórdios de nossa nação. Vamos lá, continuando. A falta de comunicação interna, outro problema. Os capitães donatários estavam sozinhos em suas faixas de terra, não havia um controle geral. Foi aí que começou, novamente, uma nova tentativa de reorganizar esse plano. E esse plano foi com o governador-geral. Não quer dizer que esse governador-geral ele veio para eliminar o capitão donatário, o dono da faixa de terra. Ele veio para melhorar a administração brasileira, daquele território que, no caso, da nossa colônia. Observando aí o nosso mapa, aliás, observando o nosso material, criação com os objetivos de centralização administrativamente e a colônia dar apoio financeiro e militar aos capitães donatários. Pessoal, apoio militar e financeiro, era essa uma das ideias. Mas lembrando, eu falei lá no início que elas não deram muito certo. Tá? Acabou que elas não tiveram produtividade suficiente, elas não avançaram. Tá? Isso a longo prazo foi até desfeito. Outro ponto, fundamental que se entenda que o governo não extinguiu o sistema de capitanias hereditárias. Está em nosso material, pode estar acompanhando. Aí nós temos a imagem de Dom João III e um esquema só para a gente estar relembrando o que eu falei logo lá atrás. As câmaras municipais, galera, câmaras municipais não é as mesmas câmaras municipais que temos hoje, que os nossos vereadores estão lá legislando, estão lá tentando organizar o nosso dia a dia. Mas, presta bem atenção, é um formato parecido, só que com mais poderes, porque eles também tinham um poder meio que de justiça, tinham um poder também até que policial, já que muitas dessas câmaras municipais também havia ali conjuntamente uma prisão. Embaixo dessas câmaras municipais geralmente eram prisões, eram delegacias, era uma espécie realmente de poder policial. Então essas câmaras municipais, quem dominavam elas era justamente o que chamamos de homens bons. Quem eram esses homens bons? A imagem que temos eram pessoas boas, clérigos, pessoas religiosas, coisas do tipo. Não é bem por aí, pessoal. Homens bons é meio que um nome dado àqueles donos de terras, chamados de latifundiários, os burgueses da região, os dominadores dos territórios brasileiros. Esses eram os homens bons, esses eram até mesmo os descendentes de portugueses. Eram os portugueses que estavam aqui, eles que teriam domínio dessa Câmara Municipal. Então, temos aí a administração centralizada local, que tentava organizar tudo praticamente. Dá uma olhada no nosso material. O ponto 2 aí, existiram nos núcleos de povoamento elevados as vilas com as funções de cuidarem de questões estruturais, abertura de estradas, cobrança de impostos, contratação de funcionário e etc. Então nós temos aí uma grande quantidade de funções dentro dessa Câmara Municipal. Isso tudo, pessoal, para tentar melhorar a condição de desenvolvimento brasileiro, já que o Brasil estava desenvolvendo ainda as possibilidades de avanços econômicos, políticos e sociais. A característica desse novo sistema, dessa organização desse Brasil. Vamos lá para um momento aí importantíssimo que você deve dar prioridade. Vamos lá para o primeiro ponto, o caráter de complementariedade. Segundo ponto, organização da produção em larga escala e baixo custo. Terceiro ponto, a estruturação do processo colonizador com base no Pacto Colonial. Isso tudo é válido dentro do Pacto Colonial. Observe bem, metrópole e colônia sempre estavam de acordo.
O caráter monocultor da agricultura de exportação, dependente dos investimentos e financiamentos externos. Pessoal, também era uma das formatações legais, a tentativa de organizar toda essa economia. Outro ponto aí, o penúltimo, a proibição da instalação de manufaturas, o exclusivo comercial, por conta justamente dessa questão das manufaturas não poderem serem fixadas em nossas terras. O que é uma manufatura, pessoal? É a indústria, tá? É a indústria de base, é a indústria inicial, ela não poderia ser instalada aqui em nossos territórios. E para finalizar o nosso momento, pessoal, nós temos aí uma questãozinha bem básica, só para a gente ver como é aplicado esse tipo de conteúdo. Observe bem que vem um texto e esse texto você pode tirar proveito. Vamos acompanhar comigo aí, fazendo leitura. A instalação do governo geral, em 1549, contribuiu para que a colonização do Brasil passasse de transitória para efetiva. Havia um forte motivo que alimentava as esperanças dos portugueses. Os espanhóis, nas terras vizinhas, encontraram o que buscavam, ao tomar medidas procurando assegurar a posse sobre o vasto território. A coroa portuguesa estava motivada pelas notícias sobre... Aí a pergunta é a seguinte: qual notícia eles receberam e que motivou esse tipo de colonização em capitania hereditária, em faixas de terras? Vamos lá para a resposta, diretamente. O gabarito é a letra E, a descoberta de metais preciosos nas terras altas do sul-americanas voltadas para o Pacífico. Se você for pelo descarte, você consegue responder essas questões, pessoal. É uma formatação interessante você tentar acertar. Pessoal, muito obrigado. Esteja acessando, esteja aí procurando outras formas de estudo, nossos livros da nossa rede, acessar o YouTube, os materiais estão sendo colocados nos nossos grupos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.